Como foi esse processo de recuperação desde a tua volta? Você está pronto para jogar no domingo? Boa tarde. Bom, foi difícil, obviamente, né, ficar de fora da Copa por uma lesão, era algo que eu não esperava. Vinha fazendo bons jogos, assim, e foi difícil passar por isso, obviamente, mas a gente tem que estar pronto para vencer tudo no futebol. E, bom, tive, né, o apoio da minha família ali, procurei trabalhar o máximo que eu pude. Como muitos sabem, né, abri mão das minhas pequenas férias, mas isso não é nenhum sacrifício, pensando na minha carreira, no bem do Flamengo. Então, estou feliz de estar de volta, treinando e ansioso para estar no campo. Paquetá, aqui, Bruna Deltro da Casa TV. O médico do Flamengo estava aqui agora há pouco explicando como é que foi todo o seu processo de recuperação e falou que você já estava liberado e à disposição da comissão técnica desde a semana passada, desde antes do jogo contra o Internacional, né? Como é que foi a conversa da comissão técnica com você para decidir que você não ia ser relacionado e como é que é essa conversa no dia a dia? Acho que eu tive 2 treinos só antes do jogo do Inter, então fisicamente eu não estava ainda apto para jogar nesse sentido, aguentar um jogo forte. Então acho que por isso a opção técnica de me fazer treinar um pouco mais para chegar mais preparado para esse jogo do dia 9. Paquetá, aqui, sua esquerda. Tudo bem? Pedro Torre, ESPN. Mesmo você não tenha atuado nesses jogos pós-Copa, o Flamengo tem um momento meio turbulento dentro de campo, especialmente ali, não pelos resultados em si também, mas por conta das atuações. Como é que tem sido aí esses dias para tentar baixar um pouco a poeira, conversar entre vocês, tentar melhorar? O que é possível? Obrigado. Cara, acho que de muito trabalho, obviamente. Não estamos felizes de ter, né, deixado escapar alguns pontos, apesar de ter sido com grandes equipes, mas a gente quer trabalhar, quer melhorar, a gente tem conversado sobre isso, tem procurado cada um fazer um pouco melhor dentro de campo, para que a gente possa no jogo retomar essa confiança, voltar a vencer, para seguir buscando, né, a liderança do brasileiro e uma classificação na Libertadores. Paquetá, boa tarde, Marcelo Correia da TV Globo. Você vem do lugar onde há mais pressão no futebol brasileiro, que é a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Não foi o que vocês esperavam lá, mas de certa forma isso te dá uma casca emocional ainda maior, você que já tinha vivido uma Copa do Mundo, para viver essa pressão daqui, que é grande também. Numa temporada em que a Copa do Brasil já ficou para trás, o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está se afastando, e a Libertadores tem um jogo decisivo, né, uma fase decisiva com o Cruzeiro. Como trazer um pouco dessa experiência, dessa maturidade de Copa do Mundo e de pressão para o que o Flamengo vai viver a partir de agora, nesse segundo semestre, em que tem muita pressão também? Cara, acho que é algo que quem joga no Flamengo acaba se acostumando a conviver com essa pressão de vencer, de se classificar, de buscar títulos, de vencer títulos. Então, é claro que como um jogador que já disputou 2 Copas, a gente vem de frustrações e aprende a se reerguer sempre, trabalhando, buscando ser melhor todos os dias. Infelizmente a gente não vai ganhar sempre, então a gente volta com o sentimento de que tem que fazer melhor. E bom, aqui acho que a gente ainda está na vice-liderança, tem um jogo a menos, a gente tem chances de buscar esse título e tem uma decisão para enfrentar na Libertadores. Apesar dos últimos 2 jogos, a gente ainda tem um ano para terminar muito bem feito, fazendo o nosso melhor e dando alegria ao torcedor. Paquetá, aqui, boa tarde, Gabriela da Record. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a força do Campeonato Brasileiro. Você que saiu da Inglaterra, a gente viu um dado muito curioso nessa Copa, que foram 32 jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro convocados para suas seleções, um recorde, assim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa força do Campeonato Brasileiro, se o campeonato está entre as principais ligas do mundo e também como é que é essa experiência, né, de jogar mais uma Copa, tantos jogadores atuando aqui no futebol, como isso pode deixar o campeonato mais forte aí nessa sequência de temporada. Obrigada. Bom, acho que o futebol brasileiro está sim crescendo, né? Grandes jogadores também, grandes nomes vindo para cá por entender que é uma competição que cresceu, que está sendo muito bem disputada. É claro que com alguns times saindo na frente, mas não deixa de ser disputada todos os jogos. Você assiste, é difícil ter um favorito. Então acho que isso faz com que as pessoas lá fora também, os jogadores de fora, possam querer participar daqui. E como um atleta, né, jogando um Brasileirão indo para a Copa é um privilégio, né, a representação ainda maior de estar defendendo o nosso país. Então muito feliz por isso também. Paquetá, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Flávio Vinick do SBT.
Você falou da tristeza de ficar fora, você falou da pressão que tem jogar no Flamengo. Agora, queria que você falasse da alegria de voltar. Você deve estar ansioso, deve estar feliz de fazer o que você mais gosta, reencontrar com a torcida do Flamengo no Maracanã. Fala dessa alegria aí de voltar a jogar. Ah, com certeza, é muito feliz. Estava bastante ansioso para voltar a treinar logo. Era uma coisa que eu me cobrava muito. E hoje em dia, podendo estar no campo ali com todo mundo, com a galera, mais próximo ainda de voltar a jogar, estar no Maraca. Então, muito feliz, muito ansioso também. Espero que seja um reencontro vitorioso. Paquetá, boa tarde. Igor Dorileu da Band. Nas últimas apresentações do Flamengo, o torcedor ficou insatisfeito não só pelos resultados, mas também pelo nível de jogo, pelo desempenho, enfim. E quando isso acontece, inevitavelmente a cobrança vem forte em cima do treinador. Mas isso é o que a gente vê ali nos jogos. Você que está no dia a dia com o Leonardo Jardim já há alguns meses, o que você pode falar sobre esse convívio e esse trabalho do Leonardo Jardim em campo com vocês? Queria saber mais sobre essa trajetória dele desde a época que você chegou e também específico sobre a sua posição, sua forma de atuar, como é que vem sendo trabalhado nessas últimas semanas. Obrigado. Bom, acho que todos nós ficamos satisfeitos, né? Nós jogadores também, com o desempenho da equipe, passa muito por nós, até mais do que por ele, mas é tentar entender cada vez mais as ideias, as características, tentar se adaptar o quanto antes, porque já é um tempo que a gente vem trabalhando e cabe a gente também fazer coisas diferentes ali dentro de campo. Então a gente vem conversando sobre isso, tentando melhorar, como eu disse, cada um pouquinho mais, seja dentro de campo, seja na academia, seja em casa, o que for, para que o desempenho venha a ser um pouco melhor e que o Flamengo volte a vencer. Quanto à posição, hoje a gente joga num 4-2-4 praticamente, e a gente conversa sim, obviamente, eu sempre me coloco à disposição, mas a posição que eu venho me sentindo à vontade é o segundo volante, e ele sabe bem disso, mas sempre me colocando à disposição para ajudar onde for preciso. Boa tarde, Paquetá. Lucas Baia do Lance. A gente sabe que esse momento da temporada tem muita especulação de negociação, de contratação, enfim. E eu queria saber como é que isso chega para vocês jogadores, se vocês ficam se perguntando, querendo saber alguma novidade. A gente tem o Almada no radar do Flamengo, o Luiz Henrique também. E saber se rolou lá na Granja, também na Copa do Mundo, algum papo com o Luiz Henrique sobre o Flamengo, né? Cara, obviamente a gente vê sim, sempre grandes jogadores a gente quer ter do nosso lado, quer estar jogando junto. E os dois que você citou são grandes jogadores, tiveram cada um sua história nos seus times e seriam muito bem-vindos. É óbvio que é uma questão para a diretoria, para a presidência falar. E quanto à conversa, obviamente eu brinquei sim com o Luiz. É um cara que eu admiro muito, que é um grande atleta e tem uma capacidade de qualidade, é um grande jogador, mas que o clube faça o que tem que fazer e se vier vai ser muito bem-vindo. Aqui, Luiz Assado, GE. Você citou agora há pouco, mas o Jardim tem falado nas últimas coletivas sobre quando o grupo se separou, né? Alguns foram para a Copa, outros ficaram por aqui. Como isso também influenciou e a necessidade de unificar um pouco as ideias, porque os jogadores que estavam na Copa estavam sob o comando de outros treinadores, com outras ideias. Como é que isso foi, né, conversado aqui entre vocês nesse retorno de todo mundo e também a importância desse período aqui no Ninho, né, esse tempo sem jogo, para de fato unificar essas ideias e todo mundo voltar aí ao mesmo trilho? Obrigada. Acho que basicamente é o dia a dia, né? Obviamente você ter um grupo separado é ruim para um comandante, eu entendo a cabeça dele, mas quando a gente chega aqui, ele tem passado pra gente, alguns voltam ainda com um pouco de caguete do que estava fazendo e é normal, mas como eu disse, se adaptar o quanto antes à ideia que a gente tem aqui, para que a gente volte a jogar da maneira que vinha jogando antes da pausa, para vencer os jogos. Oi, tudo bem? Boa tarde. Isabelle Costa, Canal Gold. Primeiro queria perguntar como vocês estão se cobrando internamente e também nos treinos. A gente sabe que existe um nível de competitividade muito alto entre vocês e os resultados eles não estão acompanhando, né? Eu queria saber como é que vocês têm conversado sobre e analisado também o adversário Cruzeiro da Libertadores. É uma competição muito importante. O Flamengo já foi eliminado na Copa do Brasil. Disputa o Brasileirão, mas tem também a Libertadores, que é muito importante. Você já tem falado sobre? Você, por exemplo, acompanha os jogos do Cruzeiro? Obrigada. Bom, acho que é uma cobrança do dia a dia, como eu disse, é um exercício a mais, é uma finalização a mais, é algo que a gente possa conversar taticamente, melhorar, entender o que cada um
pode fazer melhor e se cobrar realmente. A gente tem feito isso. É um grupo bom em relação a esse tipo de cobrança, saber escutar, saber melhorar, e a gente tem feito isso diariamente. Quanto a Libertadores, é um jogo importantíssimo. A gente sabe que é o grande jogo do Flamengo, mas que a gente não pode esquecer do Vitória antes, que é uma competição que a gente quer, apesar da distância, lutar para conquistar. E o time do Cruzeiro, obviamente, um grande time, com grandes nomes. A gente acompanha, a gente está atento, mas a gente tem que focar em fazer o nosso melhor, melhorar o que a gente tem para melhorar, e aí sim fazer o nosso jogo para tentar vencer. Lucas, tudo bem? Boa tarde. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Lucas, eu quero te perguntar sobre um assunto que é até um pouquinho chato, que é a questão referente à arbitragem. Uma das novidades aí do Campeonato Brasileiro agora foi o impedimento semiautomático, e vem gerando muita polêmica. Em 2 jogos do Flamengo, contra o São Paulo, contra o Inter, lances até um pouco polêmicos. Eu queria saber como é que o jogador se sente com o impedimento automático. Vocês se sentem mais seguros do que o método antigo, em que o responsável pelo VAR traçava a linha? Como é que o lado do jogador analisando especialmente essa questão do impedimento semiautomático? Obrigado. Cara, eu acho que tudo que é feito para melhora das tomadas de decisões é bem-vindo quando se faz bem feito. Então a gente fica feliz de ter uma atualização de algo que possa ser melhor para nós dentro de campo, para tomar as decisões e seguir o jogo o mais rápido possível. Mas sobre polêmicas, a arbitragem, eu prefiro deixar para a diretoria, a presidência, para que eles resolvam isso. Boa tarde, Paquetá. Rodrigo, Luan do Fla. Flamengo agora entrando em segundo semestre com jogos decisivos. E falando um pouquinho da Libertadores, último jogo que você atuou aí contra o Cruzeiro foi aquela eliminação do Flamengo na Libertadores. Queria saber se você trata esse jogo mais do que nunca como uma revanche contra eles, e já mencionando também um pouquinho esse reencontro com o Gerson, como é que vai ser reencontrar o Gerson aí nesse confronto contra o Cruzeiro. Obrigado. Cara, eu estaria mentindo se eu dissesse que não penso nesse jogo, então realmente é algo especial para mim, porque foi uma eliminação que fiquei bastante triste, então é um jogo especial para mim. Eu espero poder levar melhor dessa vez, que o Flamengo vença, que a gente passe. Gerson é um grande amigo meu, é um cara que foi ídolo aqui no Flamengo, hoje defende outras cores, mas dentro de campo é ele de um lado, eu do outro, defendendo, né, o Flamengo, e espero que eu possa vencer. Paquetá, aqui atrás. Boa tarde. Paquetá, só uma dúvida. Da parada da Copa pra cá, mudou alguma coisa no treino do Jardim com vocês? Ou você acha que essa queda de rendimento do time se dá a questões físicas, como você mesmo disse aí, jogadores que voltaram com caguete do que treinavam lá nas suas respectivas seleções, alguns jogadores que ficaram por aqui que não conseguiram se recuperar a tempo das lesões? Teve uma mudança na forma de treinar, no plano de jogo, ou é a questão física e esse caguete que quem voltou da seleção voltou por conta dessa mudança no plano de jogo do Flamengo? Obrigado. Cara, acho que não. Acho que faz parte do futebol, cara, quando você, né, tá com uma equipe dividida para unificar as ideias, você precisa de todo mundo, você precisa de todo mundo bem, e agora finalmente a gente tem praticamente todos os jogadores à disposição. Se eu não me engano, só o Luiz Araújo que ainda está se recuperando, e isso é bom para um treinador, e eu espero que a gente possa, como eu disse, se adaptar ao que ele tem para passar, melhorar o que ele quer que a gente melhore, porque a gente entende que precisa melhorar e a gente está buscando fazer isso. Opa, boa tarde, Davi Ferreira, Jornal Globo. Faz 6 meses, né, que você voltou ao Flamengo, e quando você chegou aqui, você voltou falando que você precisava mais do Flamengo do que o Flamengo precisava de você, né? E assim, o Flamengo também precisa de você agora, nesse momento conturbado da temporada, que você vai voltar de lesão. Você fez uma temporada muito boa até agora, foi convocado para a Copa do Mundo, né? Voltou à seleção, voltou a jogar em alto nível. E agora, como é que, né, essa sequência de temporada, né? O que você está pensando agora aí de objetivos também, para além de conquistar os títulos, né, que você já falou. Mas enfim, o que você pretende melhorar, assim, se apresentar em campo aí nesse segundo semestre? Obrigado. Cara, eu pretendo fazer o que eu sempre fiz durante toda a minha carreira, que é fazer o meu melhor, independente do que as pessoas falam ou pensam. Eu trabalhar, eu me dedicar para o clube que eu defendo, e hoje é o clube do meu coração, então é algo muito mais fácil para mim. Ser melhor a cada dia, fazer o meu melhor dentro de campo, obviamente dentro das minhas características do que eu jogo, do meu futebol, e espero ajudar o Flamengo, espero ajudar com gols, assistência, defendendo, o que for, dentro de campo eu tento dar o meu melhor, e eu seguirei fazendo isso, não só do resto da temporada, mas durante todo o tempo que eu estiver aqui. Muito obrigado por estar. Valeu, gente. Um abraço.